Fala pessoal, beleza? Esse vídeo vai ser um pouco diferente porque eu só liguei a câmera aqui mesmo a partir de umas leituras que eu estava fazendo de umas coisas que aconteceram mais para trás, né? E mais ou menos recentemente também. E as coisas ligaram um pouco na minha cabeça. Eu achei que seria interessante trazer uma reflexão um pouco mais aberta aqui para vocês. Mas o que aconteceu, né? O que me motivou a gravar esse vídeo é quando eu comecei o canal, eu postei um vídeo sobre a origem e o significado da palavra religião, que era a partir de uma reflexão da etimologia que o Cícero faz e que o Santo Agostinho fazem. Então era sobre isso o vídeo, né? E aí, para ilustrar esse tema, eu peguei aquela imagem da Capela Sistina, né? A cena da criação do homem, de Adão, né? Por Michelangelo. E aí tem aquela pintura tradicional lá dos dedinhos, né? Que eu achei que seria interessante porque um dos sentidos que o Santo Agostinho dá para a palavra religião é o de ligação, né? Então, acho que isso simbolizaria bem. E aí eu coloquei essa imagem lá na capa do vídeo. E o vídeo recebeu lá um strike, né, uma advertência, porque o conteúdo da capa foi considerado sexual barra impróprio. Não lembro exatamente a categoria, mas uma coisa mais ou menos por aí. Por quê? Né? Porque nessa cena Adão está nu e o seu membro viril, apesar de não estar tão assim em evidência na cena, está presente, né? E o YouTube considerou, não sei se houve alguma denúncia, alguém clicou para denunciar alguma coisa, mas alguma pessoa, alguma máquina, alguma inteligência artificial reconheceu aquilo ali como nudez barra sexualidade imprópria. Então eu acabei tendo que trocar a capa, mas assim, beleza, né? Mas aquilo já me gerou um certo incômodo que eu pensei assim, pô, essa imagem originalmente estava na Capela Sistina, né? Uma capela construída assim no final da Idade Média, se a gente for pegar, a transição para o período moderno, encomendada por um papa, né? Enfim, tá no contexto assim do catolicismo medieval e aquele pênis de Adão não incomodava, né? Até porque ele é praticamente invisível até quando você vê assim de relativamente perto, né? Quanto mais de longe lá no teto. Mas enfim, o YouTube considerou impróprio aquilo que nem um papa medieval considerou despudorado, né? Mas beleza. E aí passou um tempo e eu fiz outro vídeo que era um vídeo sobre medicina medieval. E postei esse vídeo em outra rede social que eu vou chamar aqui de Tic-Teco para evitar os muitos olhos da hipervigilância digital aqui e suas punições silenciosas. Mas esse vídeo que eu postei lá no Tic-Teco tinha uma imagem de um manuscrito de medicina medieval, que é um homem zodiacal, né? Porque tem esse contexto da ligação da medicina medieval com a astrologia. E esse homem está desnudo também. E ele é um homem, né? E ele tem o membro característico ali masculino, sexual, reprodutivo. Então, aquilo também foi visto pelo Tico e Teco como uma ofensa, né? Às diretrizes da comunidade, não sei, aos bons costumes, que não se encontram muito no Tico e Teco, diga-se de passagem, é uma das redes sociais mais despudoradas que existem, mas, de qualquer forma, você tem que lutar bravamente para não ser ali surpreendido com pessoas bastante hipersexualizadas, mas o pênis do homem zodiacal num tratado de medicina medieval foi considerado sexual barra impróprio ou ofensivo. E aí, a partir disso, eu estava refletindo sobre essa questão da nudez ao longo da história, né? E, na verdade, isso ficou fermentando na minha cabeça. E, mais recentemente, eu estava lendo esse livro aqui, que é uma tradução de um texto acádio, né? É chamado Alcurnugu, Terra Sem Retorno, também mais conhecido como a descida de Ishtar ao mundo dos mortos, né? Uma antiga história. É da antiga Suméria, e que está nessa versão aqui, é traduzida a partir do acádio. E nessa história, é a história da deusa Ishtar, que vai até o mundo dos mortos. E nessa descida dela, ela passa por um processo de se despir, que é interpretado como uma espécie de humilhação, né? Porque ela deixa a glória da vida e passa àquele estado apagado da morte, né? E esse livro, que é traduzido e comentado aqui pelo Jacinto Luiz Brandão, né, professor emérito lá do Departamento de Letras da UFMG, é uma tradução fantástica e comentários melhores ainda, ele traz uma reflexão sobre essa parte em que ele fala sobre a diferença da percepção da nudez entre gregos e orientais, né? Orientais, médio-orientais ali, né? O pessoal ali do Antigo Oriente Próximo e tal, que é onde, por exemplo, a Bíblia vai ser escrita, né? Então, ele traz uma citação aqui de Heródoto, deixa eu pegar aqui, que eu não separei, igual eu tô falando, né? Tô gravando esse vídeo aqui meio de improviso, mas enquanto abre a citação aqui, a citação de Heródoto, o Heródoto era um grego, né? E ele manifesta no livro dele Histórias uma surpresa, ele acha estranho que os bárbaros, né? Os não gregos se envergonhem da nudez, né? Então a citação aqui para pegar mais especificamente, o Heródoto vai dizer o seguinte, ele diz sobre os lídios, né? Um povo ali também médio oriental, vai dizer o seguinte, como entre quase todos os outros bárbaros, ser visto nu
traz grande vergonha, mesmo para um homem, né? Ele acha isso muito estranho. E o Tucídides também, né, historiador grego, vai dizer assim que em épocas antigas os gregos usavam longas indumentárias, né, longas roupas cobrindo os seus corpos. E foi a partir principalmente dos espartanos, dos lacedemônios, né, que eles avançaram, progrediram em direção à nudez. Então, na história, na concepção da história dos gregos de Tucídides, a nudez está associada a roupa, né, está associada a um estado primitivo, e o estado civilizado que os gregos representam é um estado que aceita a nudez e que se pratica e se cultua o corpo, né, que é uma ideia muito diferente para nós, num imaginário que foi inspirado fortemente pela cultura médio-oriental por via do cristianismo, né, que é um judaísmo, né, e o judaísmo se desenvolve no Médio Oriente, ali, apesar do cristianismo já ser bastante helenizado, né, tem muito a presença da cultura grega também, mas enfim, não é esse o assunto que eu quero falar. O que eu quero trazer é esse contraste, né, como que a nudez é vista de forma diferente historicamente, né, e por povos diferentes. Então essa visão de Heródoto, ela contrasta fortemente com uma história muito estranha presente na Bíblia, que gera muita discussão sobre interpretação, sobre como entender bem essa história, que é quando Noé é visto nu pelo seu filho Cã. Noé, depois de sair da arca, ele planta as primeiras vinhas, é o primeiro viticultor ali, e ele bebe do vinho sem saber muito bem que aquilo ia embriagar, ele fica bêbado e dorme nu. E aí o Cã, que é um dos filhos dele, vê ele nu e conta para os irmãos. Aí os irmãos vão de costas para não ver a nudez do pai, jogam uma coberta ali sobre o pai, e quando Noé acorda, né, e descobre ali que Cã tinha visto ele nu, ele fica indignado e amaldiçoa o filho, porque o filho viu a sua nudez. Tem várias interpretações sobre isso, mas vão pelo sentido literal mesmo, que eu acho que é o sentido, inclusive, da passagem. A gente pode até depois fazer um vídeo sobre isso. Mas aí o Noé amaldiçoa toda a descendência de Cã, né, então a partir de Canaã, filho de Cã, porque ele foi visto nu. E isso é uma questão de grande vergonha. A própria questão da nudez associada à expulsão do paraíso também reflete essa concepção médio-oriental da nudez como degradante, né? Então, acho que por via dessa turma, passando pelo cristianismo, né, que acabou prevalecendo na história oriental, na história ocidental, e onde nós vivemos aqui, né, no Brasil e tal, pela colonização, a gente tem essa relação com a nudez muito da nudez como algo degradante, né? E aí, mas mesmo assim é interessante ver que dentro da história oriental, mesmo dentro da história oriental, a gente tem períodos, por exemplo, como no período da Renascença, em que a nudez, pelo menos nos quadros, né, não necessariamente na vida cotidiana, mas nos quadros, na arte, era algo valorizado, justamente porque retomava essa outra relação com a nudez, que era a nudez grega, né, que está renascendo, né, a cultura clássica greco-romana renascendo ali no Renascimento. E aí a gente viu o Davi de Michelangelo sem nenhuma plantinha ali tampando o seu sexo, né? A gente vê o Adão da Capela Sistina, e aquilo não provoca, não é problema nenhum, né? Não é ofensivo a ninguém, pelo menos não que eu saiba. E hoje em dia, se você coloca isso na capa de um vídeo no YouTube ou de um TikTok, que são plataformas onde viceja vídeos provocativos e de sexualidade, assim, soft porn praticamente, assim, né? Quase sites adultos propriamente, muitos vídeos, né? Mas aí você troca uma letrinha ou coloca um número no lugar de uma letra, aí você disfarça a coisa e o negócio passa tranquilo, né? Mas o sexo de Adão, de Michelangelo, da Capela Sistina, é impróprio, e as cenas anatômicas de tratados medievais de medicina são também consideradas sexuais ofensivas, né? Mas, enfim. Aí eu queria só deixar essa reflexão aqui, porque eu não tenho também uma ideia muito acabada sobre isso, né? Não é porque tudo muda na história que nada tem um valor em si, ou que a gente não deva cultivar nenhum valor e tal. Mas eu queria propor essa reflexão para vocês aqui, e de certa forma fazer esse desabafo. Vocês veem que eu estou falando, inclusive, bem rápido, né? Espero nem ter que editar esse vídeo. Mas enfim, deixe nos comentários aí o que vocês pensam sobre isso, que eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Certo? Mas é isso, então nos vemos aí nos próximos vídeos normais, nos próximos dias. E é isso. Valeu, falou.